site oficial do Partido dos Trabalhadores, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi chamado de lacaio do sistema financeiro e capacho do capital. A nota comenta uma declaração de Campos Neto durante uma entrevista a uma empresa americana. O presidente do Banco Central falou sobre a possibilidade de terceirizar a gestão de ativos brasileiros da instituição. A guerra entre Banco Central e PT continua a mil, meu querido Gabriel Azevedo. Isso vai levar a gente a quê? O Paulo, vindo do futuro. O ano vamos dizer que em 2027 o PT saiu do poder e há um outro presidente da República. E o PT deixou o seu indicado no Banco Central, com as suas opiniões, com o seu modo de comportar. Independência do Banco Central hoje é um problema do PT porque eles não indicaram. E essa, gente, é a grande questão e o propósito, né, de uma instituição independente que faz política de Estado e não do governo do momento. Veja, foi um grande avanço para o Brasil, mas um enorme avanço para o Brasil ter um Banco Central independente, que não faz política monetária de ocasião. Então, assim, o PT está esperneando em relação a um assunto que é muito positivo para o PT, e revela muito bem uma natureza de um partido que tem dificuldade de conviver com as instituições, se as instituições não estão de joelhos para o interesse do partido. Mas essa é a natureza do Partido dos Trabalhadores, é assim que ele foi criado, ou seja, primeiro está o partido, em seguida vem o governo e depois a sociedade. É por isso que quem se opõe tanto ao PT critica esse modelo. As instituições, pelo menos ao meu ver, têm que estar sempre acima dos partidos. E os indivíduos têm que estar acima dos governos. Ou seja, você tem instituições e indivíduos como o pilar de uma sociedade democrática, livre, liberal. Muito bem. Então, se incomoda o PT nesse caso, é muito bom para o Brasil. Um rápido break para você que nos acompanha através do rádio. São 10 horas e 51 minutos nesta quarta-feira. Quer falar, Antoninha, dessa disputa aí? E essa taxa de juros, hein? Tem que dar uma diminuída também, né? Não está tendo uma quebra ali Não, o Banco Central faz um trabalho autônomo, independente, técnico. Já não devia ter baixado um pouquinho? Não tá uma coisa meio de birra política essa história? Não. Baixar zero, nem 0,1. Há tendência de baixa na próxima reunião, mas o ponto é que a gente não pode normalizar essa pressão política em cima de um órgão que tem que agir tecnicamente. É como o Gabriel falou, no fim das contas, essa situação do PT tem dois aspectos. Primeiro, uma tentativa narrativa de ter um inimigo claro a quem culpar em casos de fracasso. Então, se der qualquer problema, se a economia for mal, o PT vai dizer, a culpa não é nossa, a culpa é do Campos Neto. Ele é o grande vilão da vez. E isso é uma tática populista. Desculpa te interromper, mas quando, na verdade, ele é o grande herói. Porque se a picanha está com preço mais barato, se está tendo deflação dos produtos, se as coisas estão baixando, isso se deve à taxa de juros alta. É difícil de explicar isso, mas a picanha não baixou não é porque o Bolsonaro saiu e o Lula entrou, é porque você tem uma política monetária muito rigorosa para garantir o fim da inflação. Exato. E você tem dois mecanismos para lidar com a inflação, que é o fiscal, ou seja, as contas do governo equilibradas, e a taxa de juros. O governo tem a promessa futura, muito mal feita do arcabouço fiscal, de equilibrar essas contas, mas o arcabouço nem foi totalmente aprovado ainda, e ele nem é tão bom assim. Vamos lá, Antoninha. Eu quero parabenizar o Campos Neto, porque assim, temos poucos homens, né, osso duro de roer, nesse país, como o Campos Neto. E o governo federal transformando a vida desse homem no inferno diário e ele ali segurando a onda. É um cara aguerrido. E assim, só temos que parabenizar o Campos Neto, porque se ele já tivesse jogado tudo pro alto, tivesse saído fora e o PT tivesse colocado alguém dele lá, aí, meu amor, esquece, porque aí era papo de fazer mala e sair sei lá para onde, né? E olha só.